enzimática, né? Então, lembrando aqui, ó, você tem inibição competitiva, o inibidor compete com o substrato pelo mesmo sítio ativo da enzima. A equação de Michaelis-Menten, que linearizada, fica desse jeito, de modo que se você fizer ensaios variando a concentração inicial do substrato e depois repetir esses ensaios com concentrações crescentes do inibidor competitivo, você vai obter gráficos aqui que retas, né, com coeficiente angular crescente, digamos assim. Então, se você tem um inibidor competitivo, isso vai mexer no coeficiente angular. Enfim, como é que foram feitas essas... Lembrando que como foram feitas essas... O que significam essas retas? Então você faz um conjunto de ensaios. Aliás, deixa eu puxar aqui o material da aula para vocês. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui tirado do Atkins. Você pega aqui nessa coluna aqui e realiza ensaios variando a concentração inicial do reagente e mede as velocidades iniciais. Aqui para uma concentração zero do inibidor. Depois você repete com as mesmas concentrações iniciais do substrato e adiciona uma certa quantidade de inibidor, e aí você mede as velocidades. E você faz com diferentes quantidades de inibidor. E aí você vai ter retas, diferentes retas. Se essas retas mostrarem diferentes coeficientes angulares, então você já consegue determinar que é uma inibição competitiva. Vejamos aqui, você pode ter uma inibição incompetitiva. Nesse caso, o inibidor se liga a um sítio ativo na enzima, diferente do sítio ativo que o substrato se liga. Em outras palavras, você vai ter a formação do complexo enzima substrato inibidor. Fazendo aqui a aproximação do estado estacionário, a gente chega a essa equação linearizada, e nesse caso, repetindo os mesmos ensaios aí na presença desse inibidor, você vai ter mudança no coeficiente linear. E por fim aqui você tem a inibição mista ou não competitiva. Então o inibidor pode se ligar tanto ao sítio ativo que seria ocupado pelo substrato na enzima, como a um outro sítio ativo formando o complexo enzima substrato inibidor. Eu não vou deduzir novamente esta equação aqui e esta, mas eu vou deixar na descrição do vídeo um link de uma videoaula antiga em que eu faço isso. Então nesse caso aqui muda o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então vamos resolver um probleminha aqui, porque já tem muita dedução, muita teoria aqui, mas pouca resolução de problemas. Deixa eu jogar esse PDF aqui para outra tela. Joguei. E agora vamos resolver este probleminha prático. Então vamos lá. Vou ler com vocês. Isso aqui eu acho que eu tirei de um livro de bioquímica, né? Então, as prostaglandinas são uma classe de eicosanoides com uma variedade de ações extremamente potentes em tecidos vertebrados. Elas são responsáveis por produzir febre e inflamação e sua dor associada. As prostaglandinas são derivadas do ácido araquidônico de 20 carbonos em uma reação catalisada pela enzima prostaglandina endoperóxido sintase. Essa enzima, uma ciclooxigenase, usa o oxigênio para converter o ácido araquidônico em PGG2, precursor imediato de muitas prostaglandinas.
Os dados cinéticos fornecidos são para a reação catalisada pela prostaglandina endoperóxido sintase. Focando apenas nas duas primeiras colunas, encontrar V0 e Km. Então aqui é na ausência do inibidor. Então vejamos o que a gente precisa fazer: regressão. Então mode, mode 2 de regressão linear 1. Então vamos em busca do V0 máximo e Km. Então você sabe que é um gráfico de duplo recíproco, né? Então você tem aqui o inverso da velocidade inicial em função do inverso da concentração inicial. Então vamos lá. O x é o inverso da concentração inicial e o y é o inverso da velocidade inicial. Então vamos pôr o primeiro ponto. 1 dividido por 0,5, vírgulazinho, 1 dividido por 23,5. Aperto o N+, depois 1, né, já que é 1 dividido por 1, né, vírgulazinho, 1 dividido por 32,2. Isso aí, né, M+. Depois 1 dividido por 1,5, vírgulazinho, 1 dividido por 36,9. Isso, né? Acho que eu digitei certo. M+. Depois 1 dividido por 2,5, vírgulazinho, 1 dividido por 41,8. M+. Depois 1 dividido por 3,5, vírgulazinho, 1 dividido por 44. Opa, foi um 4 a mais, vou pôr um ponto aqui. Agora sim, 44, né? M+. Vamos ver o coeficiente correlação linear, Shift 2, cursor para a direita, 1, 2, quantas vezes? 3 vezes. Então tá aqui o 3, R, vamos ver. Pronto, então o coeficiente de correlação linear, praticamente 1. Vamos lá. O V0 máximo das aulas anteriores, V0 máximo igual 1 sobre A. Então vamos fazer o seguinte, ó. 1 dividido por A, coeficiente linear. Então, Shift 2, cursor para a direita. E aqui você tem a V0 máximo, que é 51,62 milimol por minuto. Então aqui no item A, V0 máximo 51,62. Então, isso aqui vai dar 51,62 milimolar por minuto. O Km é B sobre A, a gente já viu em aulas anteriores. Então, Shift 2, vamos pegar o B aqui, o coeficiente angular, dividido pelo coeficiente linear. Então, Shift 2, vamos procurar aqui, igual. Então, deu Km 0,60 milimolar. Tem um Mzinho na frente do Mzão. Milimolar. Vamos ao item C. O ibuprofeno é um inibidor da prostaglandina endoperóxido sintase. Ao inibir a síntese de prostaglandinas, o ibuprofeno reduz a inflamação e a dor. Usando os dados da primeira e da terceira coluna da tabela, determine o tipo de inibição que o ibuprofeno exerce sobre a prostaglandina endoperóxido sintase. Então, vejamos como faremos aqui. Então a gente vai
Tem que usar a primeira e a terceira coluna, né? A primeira coluna é o x, na verdade o inverso da primeira coluna é o x, o inverso da terceira coluna é o y. Vamos tirar aqui do modo de regressão para apagar o que tínhamos e vamos entrar de novo no modo de regressão. 2 aqui, linear. Então lá, 1 dividido por ponto 5, vírgulazinho, 1 dividido por 16,67. Dividido por 16,67. Isso, né? N mais. Depois, 1, vírgulazinho, 1 dividido por 25,25. Isso, né? 1 dividido por 25,25. N mais. Depois, 1 dividido por 1,5, vírgulazinho, 1 dividido por 30,49. N mais. Depois, 1 dividido por 2,5, vírgulazinho, 1 dividido por 37,04. N mais. Depois, 1 dividido por 3,5, vírgulazinho, 1 dividido por 38,91. N mais. Vamos pegar o coeficiente de correlação linear. Bem próximo de 1, devo ter digitado tudo certo. Vamos fazer o seguinte. Aliás, que besteira aqui que eu fiz, né? Eu devia ter o coeficiente, eu devia ter pego nesse caso aqui o coeficiente linear e o angular, mas eu só usei para calcular km. Então daqui a pouco eu vou parar o vídeo e vou calcular aqui. Eu devia ter anotado. O coeficiente linear aqui fica, o coeficiente angular fica. Vamos pegar aqui o coeficiente linear. Então, shift 2 igual 0,1937. Vamos pegar o coeficiente angular agora. Shift 2 igual 0,0203. Vou parar o vídeo aqui e calcular rapidão o coeficiente angular e linear aqui. Bom, então aqui eu anotei o coeficiente angular linear, né? Então você vê que o coeficiente angular, ou melhor, linear, é o mesmo nos dois casos. Mas aumentou o coeficiente angular. Então logo, se aumentou o coeficiente angular, o ibuprofeno é um inibidor competitivo. E por essa aula é só. Até a próxima.